Glória a Deus. E eu quero partilhar com vocês hoje uma palavra interessante sobre os homens da Bíblia. E para iniciar, eu quero abrir com 2 Timóteo 3,17, que diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Nós vemos, queridos, nesta passagem, aquilo que é, na verdade, um incentivo de Paulo. Paulo que estava formando Timóteo. Timóteo, que até então era um menino, era um jovem, mas realmente ele estava formando para ser um homem de Deus, para se tornar realmente um homem de fé. E como você vê, o perfil que, como Paulo, queria e desejava para Timóteo: tu, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, na verdade, o que Paulo desejava para o seu filho na fé, Timóteo, era uma perfeição. Oh, mas como que pode? Perfeição é impossível. Lembrando-se que o Senhor mesmo, ele falou não só aos homens, mas às mulheres e a todo ser humano: sede perfeitos, sede santos, porque eu sou santo. E como ele disse, sede perfeito, anda na minha presença e sê perfeito. Por que isso? Parece algo tão inatingível, né? Porém, nós precisamos entender, como a palavra do Senhor diz, que o Senhor nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, todo ser humano que nasce, na verdade, ele nasce para um propósito maior. O Senhor predestinou todo ser humano para se igualar a Jesus Cristo. O que é se igualar a Jesus Cristo? É restituir novamente a imagem de Deus. Porque se você se lembrar no livro de Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Porém, depois da queda, os homens não passaram mais a nascer à imagem e semelhança de Deus em perfeição, mas sim passaram a nascer à imagem e semelhança de Adão. E eu quero que você, no teu espírito, entenda esta palavra, porque Deus hoje quer restaurar a tua vida espiritual. E nós, como seres espirituais que somos, nós precisamos sim buscar um aprimoramento contínuo, buscar sim uma melhora. Eu fico muito preocupada. Se tem algo que me entristece profundamente, é quando eu vejo uma pessoa que está há anos dentro de uma igreja e ela não se incomoda com aquele pecado que está ali entranhado na sua carne. Eu me preocupo muito. Se tem algo que realmente até me dá dores no corpo, é isto: a pessoa estar passiva diante do mal que está na sua vida para destruí-la. Mas eu quero falar de alguns homens na Bíblia hoje, homem mesmo do sexo masculino, não o ser humano na totalidade. Primeiro, alguns exemplos de homens na Bíblia é Adão. Quem foi Adão? Adão foi um homem, queridos, que no início se relacionou com Deus. Adão foi um homem que ouviu a voz de Deus e andou com Deus. Esteve face a face com o Senhor. Deus o visitava continuamente. Porém, Adão foi um homem que deixou de atender a Deus, deixou de obedecer a Deus para atender à ansiedade e ao pedido de uma mulher, da sua mulher. E eu quero hoje falar sobre este primeiro homem. Homens que já andaram com Deus, homens que teriam tudo para viverem realmente num paraíso, homens que teriam tudo realmente para viver na excelência, porém, por causa de mulheres, por causa daquilo que é a sua fraqueza nesta área, tem perdido
a oportunidade de estarem em glória diante do Senhor e têm colhido abrolhos, têm colhido fel, têm perdido realmente coisas gloriosas, porque ao invés de obedecerem ao Senhor, optam por agradarem a sua esposa. E não que agradar a esposa seja um erro, mas desde que o que a esposa ou a mulher queira não contraria o querer de Deus. O que eu tenho visto de um modo muito grande em Pernambuco, o alto índice de adultério, o alto índice de pornografia virtual, queda de homens virtualmente, se relacionando em sites pornográficos, se relacionando realmente em sites de sexualidade. Deixam de atender a voz de Deus. Homens, não homens que estão no mundo simplesmente, homens que estão dentro de uma igreja. E hoje, eu quero que você identifique como está a sua vida. Será que você está sendo Adão para atender aos desejos de uma mulher, para atender aos desejos de uma mulher estranha, para atender, para satisfazer, para não contrariar, para ter sexo? Né? Tem muitos homens que não contrariam a mulher porque temem uma greve de sexo. Né? E sabe o que acontece? Muitas vezes abandonam a sua posição espiritual, abandonam aquilo que é a sua vida com Deus, abandonam aquilo que Deus pede e colhem abrolhos, colhem dor, colhem morte. Segundo homem da Bíblia, é Saul que eu quero falar. Saul é o homem que se esconde atrás das bagagens acumuladas e não reconhece o seu próprio potencial. Saul, ele tinha sido chamado pelo Senhor. Ele tinha sido alguém que o Senhor nomeou e mandou que fosse ungido. Porém, no momento da eleição, no momento daquilo que era o reconhecimento dele, a constituição, ele se esconde atrás de um monte de bagagens e fica ali, escondido, e não reconhece, na verdade, o seu próprio potencial. E há muitos homens desta forma, que se perderam espiritualmente, que ficam se escondendo atrás de bagagens, atrás de julgo, atrás de peso, atrás de desculpas, e não cumprem aquilo que é o querer do Senhor para a sua vida, e não cumprem o desejo de Deus, e não atendem aquilo que é a expectativa divina, e acabam sendo frustrados. Terceiro homem que eu quero partilhar com vocês é Salomão. Salomão foi um homem que um dia desejou muito a glória de Deus. Um dia ele desejou muito agradar a Deus. Porém, diante da abundância, diante da prosperidade, ele se corrompeu e perdeu os seus verdadeiros valores. E Salomão tipifica este tipo de homem, que um dia não era nada, que um dia não teve nada, que um dia não teve condições de nada, mas um dia clamou, foi inteiro diante do altar e clamou com sinceridade e verdade. E isto lhe trouxe grande liberação, e isto lhe trouxe realmente grande vitória. Só que quando Salomão se apropriou da sua vitória, ele se perdeu. Ele não teve maturidade para lidar com o grande de Deus, e ele acabou se corrompendo, ele perdeu seus verdadeiros valores, a ponto dele admitir a adoração a outros deuses. Outro homem da Bíblia que eu quero partilhar com vocês é Acabe. Quem é Acabe, queridos? Acabe é aquele homem sentimental, homem magoado, desgostoso, meninão, sem ação, que na hora da adversidade se entrega ou fica lamentando para a mulher, ao invés de buscar os seus alvos, buscar a Deus ou até as autoridades.
Queridos, sempre você vai ouvir falar de Jezabel e Acabe. Por quê? Porque atrás de um Acabe sempre tem uma Jezabel. Por quê? Porque Acabe tipifica o homem que não exerce a posição de sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é o homem que vai a Deus. É o homem que tem os seus problemas, que tem as suas crises terríveis. Só que ele vai até Deus, ele vai até as autoridades espirituais. Lembra de Davi? Quando Ziclag pegou fogo, ele foi até o sacerdote na hora. Ele falou, eu quero consultar a Deus. O que eu devo fazer agora? Em algum momento você vai ver Davi consultando. O que você acha bem? Né? Atrás de um Acabe tem uma Jezabel. Quem foi Acabe? Acabe, ele desejou algo, ele desejou uma vinha. E ele foi impedido de ter aquela vinha. Ele ouviu não. Só que ao invés, ele era rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Ao invés de ele exercer a sua autoridade, não violentamente, ou no mínimo, ir a Deus, o que ele faz? Ele se deita na cama dele, põe a cara na parede e começa a chorar. É assim que está na Bíblia, irmãos. Aí ele fica lá chorando, ai, eu não tive o que eu queria. Aí o que acontece? Acabe potencializa Jezabel, a mulher, né? Aí o que aconteceu? Jezabel vai lá para o marido, né? Que se tornou ali um menininho. O que aconteceu, né? Aí ele, porque eu queria a vinha e não me deram, e agora? E fica chorando para a mulher. Ao invés de resolver em Deus, aí o que acontece? Potencializa Jezabel. Jezabel vai lá e fala, eu vou resolver isso então. E vai lá e manda matar todo mundo. E vira uma destruição só. E eu quero falar para você hoje a importância do exercício do sacerdócio. A importância de você, homem, realmente ser um sacerdote no seu lar. E às vezes as pessoas ficam indagando o que é o homem ser o cabeça, o homem é o sacerdote por causa disso. Porque ele é aquele que vai levar a Deus as suas necessidades. Ele vai levar a Deus. Quantos anos, queridos, quantos anos da minha vida eu realmente pude viver isso? Porque a mulher, ela tem aquela tendência, né? Ela se acha, né? E ela fica, e eu ficava falando e falando, porque mulher fala mesmo, né? E um dia eu falei para o meu esposo, me fala então, fala para mim o que você acha, né? Eu me achando, né? E ele falou, não, eu não vou falar, o que eu tenho para falar de você, eu falo para Deus, já está tudo no altar dele. Irmãos, eu tremi nesse dia. Sabe por quê? Porque eu percebia que eu cada vez mais apertava para o meu lado e ele mesmo, as coisas permaneciam iguais. Porque, na verdade, quem precisava mudar, Deus ia mudar. E muitas vezes, porque o Acabe, ele vai correr para A, ele vai correr para B. E aí ele está lá com uma Jezabel do lado, uma mulher louca, uma mulher atormentada, uma mulher possessiva. E ele não tem vitória naquilo, ele acaba cedendo. E fica eternamente, como Acabe, perdeu o seu reino. E o que aconteceu com Jezabel? Ela morreu comida por cães. Porque é isso que acontece com a Jezabel. A mulher que é Jezabel, ela quer tomar a frente, ela quer sempre, né, fazer as coisas da sua forma e se acha. E o que vai acontecer? Os cães a devoram. Quem são os cães? Cães são demônios. E quantas mulheres estão sendo devoradas pela mágoa, estão sendo devoradas pelo ódio? Por quê? Porque a mulher não tem estrutura. Então, chegou um momento muito forte na nossa vida que eu entendi que eu não podia saber de tudo. Falei, olha, eu não tenho estrutura, na verdade, para saber de tudo. E eu identifiquei muitas vezes isso, eu identifico isso. Por quê? Porque a mulher muitas vezes quer ser essa mãezona e o papel da esposa não é mãezona. O papel da esposa é ajudadora. Se o marido ainda quisesse uma mãe, ele ia ter continuado com a mãe dele.
mas ele quer uma ajudadora. Então, você, homem, que me ouve hoje, não seja Acabe, né? Não seja um homem sentimentalista. Vá a Deus, seja um sacerdote na sua casa, e você vai ver, sua mulher vai mudar. Eu mudei, irmãos. Você fala com meu esposo vai falar, Jesus. Demorou um pouquinho, foi uns 5 anos, viu? Mas Jesus ia me lapidando e pegava pesado comigo. Sabe por quê? Porque quando tem um sacerdote, queridos, Deus entra na batalha. Então, você teve uma frustração, você não conseguiu fechar um negócio, você não conseguiu, você sofreu uma ofensa, sofreu uma calúnia. Não vá por esse caminho de falar, né, para sua esposa. Sua esposa é emoção pura. Mulher é como diz, né? Mulher tem coração. Aí ela vai querer te defender, aí depois você resolve tudo e ela fica com aquela marca, aquela mágoa pro resto da vida. Por quê? Comida por cães. Foi o que aconteceu com Jezabel. Então tem mulheres, né? Porque a mulher não tem estrutura. Quem é o cabeça da mulher é o homem. Quem é o cabeça da noiva é Cristo. Quem é o cabeça do homem é Cristo. Mas o meu marido não é crente, mas ele vai prestar contas para Deus. É automático. O teu marido vai prestar conta para Deus. O cabeça do homem é Deus. E Deus realmente, ele tem obra para realizar. Outro homem da Bíblia que eu quero falar é Nabal. Quem era Nabal? Nabal era um homem rude, que foi embriagado pelos deleites da vida e não se apercebia do inimigo opressor. Nabal tipifica aquele homem que está tão próspero e tomado pela sua calmaria, que ele não se apercebe do poder contrário, lutando contra a sua vida e contra a sua família. Nabal tinha muitas riquezas, Nabal tinha poder, Nabal tinha uma estrutura financeira muito grande e aquilo o acomodou. Um dia veio contra ele. Veio primeiramente umas pessoas a ele e pediram favores e ele negou. E porque ele negou, porque ele não se importava com nada nem ninguém, o que acontece? Se uniu um exército e veio contra Nabal com o intuito de eliminar toda a sua fazenda. Sabe o que Nabal fez? Nem estava aí, estava bebendo, se embriagando, totalmente disperso. Nabal tipifica a loucura. A palavra Nabal tipifica louco. E eu quero falar para você, lembra daquela passagem? Louco, esta noite pedirão tua alma, para quem serás? A dispersão espiritual, a ausência espiritual, a falta de discernimento das coisas espirituais, a falta de entendimento, a falta de cobertura, te torna uma presa fácil. E muitas pessoas são pegas de surpresa porque simplesmente não se posicionam espiritualmente. Mas que hoje você possa, em nome de Jesus, ser como alguns dos homens ideais da Bíblia. Primeiro, Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi um homem que, baseado no que Deus lhe falou, ele foi capaz de agir, contrariando até a razão humana, até a família. Abraão foi realmente o oposto de Adão. Porque Deus falou para ele, olha, Abraão, sai aí da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te enviar. Imagina só, hein? Ele pegou a mulher dele e foi embora com todos os seus bens, rumo e crendo naquilo que Deus falou. E por causa disso, ele simplesmente viveu os maiores milagres, a maior promessa e a concretização do impossível. E eu quero declarar em nome de Jesus, você não vai ser Adão. Porque o próprio Jesus falou, quem amar, né, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Enquanto você ficar pedindo opiniões para fazer o que Deus quer, você sempre vai ficar ali a passos lentos. O que você acha? Lembra de Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi perguntar para Eli, quer alguma coisa? Né?
sempre, e aí ele falou que vai dormir, volta a dormir. Sempre que você vai pedir opinião a respeito das coisas de Deus, você perde tempo. As coisas de Deus são para serem feitas, executadas, não para serem indagadas, questionadas. Segundo o homem ideal da Bíblia é Isaac. Isaac foi um homem que, diante das dificuldades e opressões, ele permaneceu resistente, paciente e perseverante. Isaac estava trabalhando e cavavam poços, iam lá e fechavam os poços dele. A mulher dele era estéril, ele foi, orou, até a mulher dele poder conceber. Os poços dele fechavam, ele ia e cavava outros, até o dia que ele encontrou o Reobote. Ele disse: até aqui me ajudou o Senhor, Deus me abençoou, Deus me prosperou. E Isaac tipifica o homem persistente que você precisa ser. O homem que confia em Deus. Chegou um momento que ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu devo ir para o Egito? Está escassez aqui a terra, está deserta. E Deus fala para ele: não desça ao Egito, permaneça nessa terra que eu vou te prosperar. E diz a palavra que ele não desceu ao Egito, ele permaneceu lá na terra seca, irmãos, estava em tempo de fome. Ele permaneceu confiando na palavra e ele prosperou 100 vezes naquela terra, na mesma terra da aflição. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Terceiro homem ideal da Bíblia é Jacó. Jacó era um homem que, mesmo ciente das suas deformações pessoais e das impossibilidades, ele era ousado. E ele buscou o direcionamento de Deus e se submeteu a Deus e recebeu a libertação. Então, as suas deformações só vão te impedir se você quiser optar por elas e permanecer nelas. Mas se você for Jacó, aquele que está disposto a vencer até a si mesmo, porque Jacó teve que ser vencido, Jacó teve que se vencer. Deus venceu a Jacó no Val de Jaboque, transformando de Jacó em Israel. Por quê? Porque ele era um homem que estava disposto a tudo para alcançar os seus objetivos. Então, não seja realmente alguém que limita a atuação de Deus, mas creia, porque Deus tem obra de milagre para fazer. Outro homem da Bíblia é José. Um homem que, independente dos desafetos, das traições familiares, das calúnias, das dores emocionais, ele continua crendo. Ele tem convicção, não ficou marcado pela dor, mas confiou inteiramente em Deus. Então eu não sei qual é o seu histórico familiar, eu só sei de uma coisa: mesmo que você já tenha sido traído, caluniado, mesmo que você tenha sofrido na sua própria casa, isso não é justificativa para você permanecer caído. Deus tem um grande milagre para fazer na tua vida, como ele fez na vida de José. E outro homem último é Jó. Homem bendito, hein, também. Homem que supera as perdas familiares. Homem que supera as perdas emocionais, físicas e materiais, porque confia em Deus. Quer ser um homem bem-sucedido? Quer ser um homem realmente resolvido? Seja um sacerdote. Entra na presença de Deus. Leva a Deus as tuas causas, leva a Deus a tua esposa, os teus filhos, as tuas necessidades financeiras. O Senhor há de suprir todas as tuas necessidades